Você não precisa se mudar para uma ilha grega, nem virar vegetariano da noite para o dia, nem ter uma força de vontade de ferro para viver bem depois dos 100 anos. Quero que você ouça isso com calma, porque vai contra quase tudo que te venderam. Nas regiões onde mais gente passa dos 100 anos com a cabeça boa e o coração firme, Okinawa no Japão, a Sardenha na Itália, Nicoya na Costa Rica, Icaria na Grécia e Loma Linda na Califórnia, as pessoas não contam caloria, não fazem dieta da moda e não sofrem para comer bem. Elas simplesmente têm, todo dia, no prato e na mesa, hábitos que quase ninguém te explica numa consulta de 12 minutos. E aqui está o que quase ninguém diz. O sistema não lucra quando você está saudável e cozinhando feijão em casa. Ele lucra quando você continua doente e dependente. Isso não é maldade, é economia. Hoje eu vou te devolver 6 desses hábitos, um por um, com o que a ciência realmente mostrou. Eu sou a doutora Helena Duarte. Se você quer vídeos que explicam o porquê por trás do seu coração, em vez de só te empurrar mais uma pilula, se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso ajuda de verdade a chegar em mais gente acima dos 60. E me conta aqui nos comentários, como tem ficado a sua pressão essa semana? Eu leio e isso me ajuda a saber o que você mais precisa ouvir. Agora vamos ao que interessa. Antes da lista, preciso te explicar uma coisa, porque ela sustenta o vídeo inteiro. Pensa nas suas artérias como mangueiras de jardim, lisinhas por dentro. Quando tudo vai bem, a parede interna manda um sinal chamado óxido nítrico, e esse sinal faz a mangueira relaxar e abrir, deixando o sangue passar leve. O problema começa quando um fogo silencioso, a inflamação, vai queimando essa parede por dentro, dia após dia, sem dor, sem aviso. Aí a placa vai se acumulando, a mangueira estreita e a pressão lá dentro do cano sobe. O sal em excesso puxa a água e empurra essa pressão para cima ainda mais. Quase tudo que os centenários comem trabalha nesse mesmo ponto. Esfriar a inflamação, ajudar a parede a relaxar e tirar peso de cima do coração. Guarda essa imagem, porque cada um dos 6 hábitos volta para ela. Vamos começar pela vitória mais fácil, a que você já tem dentro de casa. Número 6. A xícara de feijão de todo dia. Isso mesmo, o feijão simples, aquele que talvez você tenha aprendido a achar comida de pobre. Nas 5 zonas azuis, as leguminosas são a base. Feijão, grão de bico, lentilha, a fava. É a proteína mais barata que existe, menos que um cafezinho por porção, e você provavelmente já tem no armário. Dentro do corpo, o feijão entrega fibra, potássio e proteína vegetal. A fibra ajuda a segurar o colesterol e a acalmar aquele fogo silencioso. O potássio ajuda a equilibrar o sódio e tirar pressão de dentro do cano. E olha a evidência. Um estudo publicado no Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, em 2004, acompanhou idosos em 5 países e associou cada 20 gramas a mais de leguminosas por dia a uma redução de cerca de 7 a 8% no risco de morte. É associação, não prova de cura, mas é um dos padrões mais consistentes que existem. Como usar? Uma concha de feijão, grão de bico ou lentilha por dia já é um começo lindo. Se você tem doença renal, converse com o seu médico antes de aumentar alimentos ricos em potássio, porque no seu caso, o cálculo é diferente. E fica de olho, porque o próximo hábito é o que faz esse feijão render ainda mais. Número 5. Parar de comer com o estômago ainda um pouquinho vazio. Em Okinawa existe uma frase que eles repetem antes das refeições, hara hachibu, que significa comer até estar uns 80% satisfeito e não até estufar. Não é passar fome, é levantar da mesa ainda leve quando o corpo diz tá bom, mas a boca ainda quer mais. Por que isso importa para o seu coração?
Porque comer sempre até o limite mantém o corpo num estado de sobrecarga e inflamação crônica de baixo grau. Aquele fogo lento de novo. Aqui preciso ser honesta com você, porque respeito a sua inteligência. Em animais, comer menos prolonga a vida. Em humanos, o ensaio Calery, financiado pelos Institutos de Saúde americanos, mostrou melhora em marcadores do coração e do metabolismo, mas não provou que faz a pessoa viver mais anos. Então trate isso como moderação sensata, não como fórmula mágica. Como aplicar hoje à noite? Coma mais devagar. Pouse o garfo entre as garfadas e pare quando não estiver mais com fome, mesmo que ainda tenha comida no prato. Dá um empurrãozinho aqui. Se isso já fez sentido para você, toca no gostei. Ajuda esse vídeo a chegar em mais gente acima dos 60. E segue comigo, porque o próximo desfaz um erro sobre gordura que talvez você cometa há anos. Número 4. A gordura que protege. Não a que você aprendeu a temer. O azeite de oliva extra virgem. Durante décadas te disseram para fugir de toda gordura. Mas nas zonas azuis do Mediterrâneo, o azeite é derramado com generosidade, todos os dias, na salada, no legume, no pão. E aqui está a parte que quase ninguém te explica. Esse é o hábito com a melhor evidência de ensaio clínico da lista inteira. O azeite extra virgem é rico em gorduras boas e em compostos que ajudam a parede da artéria a relaxar e a esfriar a inflamação. Exatamente o mecanismo que a gente falou lá no começo. O estudo Predimed, publicado na revista New England Journal of Medicine em 2013, mostrou que uma dieta mediterrânea com azeite extra virgem ou nozes reduziu em cerca de 30% os eventos cardiovasculares graves, comparada a uma dieta pobre em gordura. 30%. E coortes da Universidade de Harvard, publicadas em 2022, associaram mais azeite a menor mortalidade por todas as causas. Como usar? 1 a 2 colheres de sopa de azeite extra virgem de verdade por dia, de preferência cru, por cima da comida pronta. Não é passar a fritar tudo, é substituir a gordura ruim pela gordura que trabalha a favor do seu coração. E agora, a gente sai do prato e vai para o que está em volta dele. Número 3. Esse é o que eu pedi para você ficar de olho. Não é um alimento, é quem está na mesa com você. Nas zonas azuis, quase ninguém come sozinho e quase ninguém envelhece isolado. Existe sempre um almoço de domingo, um vizinho que passa, um grupo, uma fé, uma rotina de pertencer. Por que isso aparece num vídeo sobre coração? Porque a solidão não é só uma dor da alma, ela mexe no corpo. Relatórios das Academias Nacionais de Ciências dos Estados Unidos associam o isolamento social a maior risco de morte e de demência. O sentimento constante de estar só mantém o corpo em alerta, e o alerta crônico alimenta a mesma inflamação e a mesma pressão alta que a gente vem combatendo. Lê de novo. A companhia na sua mesa faz pelo seu coração o que nenhum comprimido faz sozinho. Como aplicar essa semana? Marque uma refeição com alguém, nem que seja 1 por semana. Ligue para aquela pessoa. Entre num grupo, numa roda, numa igreja, num clube. O seu coração conta os vínculos tanto quanto conta os alimentos. E o próximo hábito é o mais subestimado de todos. Número 2. O movimento que não parece exercício. Aqui está a parte que vai te aliviar. Os centenários das zonas azuis não fazem academia, não puxam ferro, não correm maratona. Eles se movem o dia inteiro, naturalmente. Cuidam da horta, caminham até a casa do amigo, cozinham em pé, sobem uma ladeira, varrem o quintal. É movimento embutido na vida, não uma tarefa a mais. Dentro das suas artérias, cada caminhada faz o sangue correr mais forte, e esse fluxo estimula a parede a soltar aquele óxido nítrico que abre e relaxa a mangueira. Movimento é um dos jeitos mais diretos de manter a artéria calma e aberta. O órgão de saúde americano, o CDC,
Recomenda pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada para adultos, incluindo quem tem 65 anos ou mais. Isso dá cerca de 20 a 22 minutos por dia, e uma caminhada leve depois do jantar já conta. Como começar hoje à noite? 10 minutos caminhando depois da última refeição, num passo em que você ainda consegue conversar. Amanhã mais 10. Não precisa ser perfeito, precisa ser todo dia. E agora chegamos ao número 1, o que mais surpreende e o que mais protege quem quer atravessar os 60 com músculo e força. Número 1. Comer pouca carne não significa comer proteína de menos. E ignorar isso é o erro mais perigoso da lista. Os centenários comem sim, principalmente plantas. Dan Buettner estima que a dieta deles seja cerca de 95% baseada em vegetais. Mas ouça bem, isso é uma observação da alimentação, não uma lei biológica, e não é 100% vegano. A maioria come pouca carne, não zero. E aqui está o alerta que eu, como médica, não posso deixar passar. Depois dos 60, o corpo perde músculo mais rápido. Chama-se sarcopenia. E músculo é o que te mantém de pé, firme e longe das quedas. A recomendação federal básica de proteína é de 0,8 grama por quilo de peso ao dia. Mas várias sociedades científicas, como o grupo PROT-AGE, sugerem de 1,0 a 1,2 grama por quilo para os idosos, justamente por causa da sarcopenia. Uma alimentação muito baseada em plantas é maravilhosa, mas exige atenção à proteína, à vitamina B12, ao ferro e à vitamina D. Então, o segredo dos centenários não é cortar tudo. É encher o prato de feijão, legumes, verduras e azeite com um pouco de proteína de qualidade e cuidar dos nutrientes que uma dieta muito vegetal pode deixar de fora. Antes de qualquer mudança grande, converse com o seu médico e peça para checar esses valores no sangue. Agora deixa eu te contar sobre alguém que eu vou chamar de Margarida, 67 anos. Uma composição de muitas mulheres que já sentaram na minha frente. A Margarida chegou cansada, com a pressão teimando em subir e com medo de virar mais um vidro de remédio na estante. Ela achava que a única saída era passar fome e cortar tudo o que amava. E aqui está a virada. Ela não passou fome. Ela adicionou as coisas certas. Botou uma concha de feijão no almoço, trocou a gordura ruim por um fio de azeite extra virgem. Começou a parar de comer quando ainda estava leve, passou a caminhar 10 minutos depois do jantar e voltou a almoçar aos domingos com a família em vez de comer sozinha na frente da televisão. Ela continuou tomando os remédios, trabalhou junto com o próprio médico, que foi acompanhando os números de perto, e o corpo dela fez o resto. Margarida não venceu com força de vontade. Venceu com o que estava no prato e com quem estava na mesa. Repara como tudo se encaixa num fio só. O feijão e o azeite esfriam o fogo silencioso da inflamação. O comer até 80% tira a sobrecarga do corpo. A caminhada solta o óxido nítrico e abre a mangueira. A companhia na mesa desliga o alerta crônico e a proteína no lugar certo segura o músculo que te mantém de pé. Tudo empurra na mesma direção. Uma artéria mais calma, mais limpa e mais aberta. Um coração com menos peso nas costas. Não é um milagre isolado. É a soma de coisas pequenas, repetidas todo dia. Então aqui está o seu plano e você pode começar já hoje à noite. Primeiro, coloque uma concha de feijão, lentilha ou grão de bico na sua próxima refeição. Segundo, troque a gordura da comida por uma colher de azeite extra virgem cru por cima do prato. Terceiro, pare de comer quando estiver leve e caminhe 10 minutos depois do jantar. Quarto, marque, esta semana, uma refeição com alguém que você gosta. E quinto, peça ao seu médico para checar a sua proteína, a vitamina B12, o ferro e a vitamina D antes de qualquer mudança grande. E, por favor, ouça isso com o coração. Nunca pare nem mude um remédio por conta própria. Acrescente esses hábitos.
com o seu médico acompanhando os seus números. Se você tem doença renal, cuidado com o excesso de potássio. Se usa anticoagulante como a varfarina, alinhe com o médico antes de encher o prato de folhas verde escuras. E se sentir dor no peito que aparece do nada, ou em repouso, falta de ar grave ou inchaço na garganta, não espere. Ligue agora para a emergência 192, o SAMU. Isso não é sobre medo, é sobre retomar o seu poder, um prato de cada vez. Tem mais um lugar onde o seu coração esconde os avisos que quase ninguém percebe. E eu vou te mostrar no próximo vídeo. Eu sou a doutora Helena Duarte. Cuide bem do seu coração e te vejo lá.